E eu vim aqui hoje em Florianópolis dizer para você que se acha feio, ou não é um problema de opinião, você é de fato feio, a feiura te alcançou e te aflige. Eu vim trazer uma palavra para você. Há esperança. Você pode ficar mais bonito. Para as moças, os tratamentos de cabelo são muito caros e o concurso vai participar disso. Mas você precisa aprender. Você precisa mudar os conceitos. Feche os seus olhos aí, rapidinho. Se imagina numa praia, durante o dia. Se imagina sentado numa cadeira, sentindo o chão, a temperatura da areia, vendo a paisagem. Se imagina sentindo o vento, o sol te aquecendo e o vento te refrescando. E se imagina levantando. Ouve os barulhos, vai até a água, caminha até a água, e se imagina colocando o pé na água. E você vai me dizer qual a temperatura da água. E vai curtir aí, eu vou deixar você curtir um pouquinho. Muito bem. Abre os olhos. Quem conseguiu sentir como se tivesse ido lá? Levanta a mão. Quase todo mundo, uma experiência muito rápida. Quem estava com água fria? Levanta a mão. Água morna, água quente. Água quente. Deixa de ter vergonha, rapaz. É só você mesmo. Levanta essa mão, água quente. Se assume, rapaz. Qual o problema da água ser quente? Você deve estar assustado, né? O único cara de água quente aqui. Gente, só significa que a água estava quente, ponto. Você concorda que você consegue enganar teu cérebro? Eu fiz isso com branco. Eu estava na prova, não estava lembrando, eu tinha estudado, sabia, tive o branco, eu falei, cara, quando eu botar o pé na rua, eu vou lembrar. Aí eu falei, vou enganar meu cérebro. Eu fechei os olhos, me imaginei levantando, me imaginei pegando minhas coisas, entregando a prova, pegando meus documentos, descendo, me imaginei. Quando eu imaginariamente botei o pé na rua, gente, cara, a matéria veio na minha cabeça, eu abri os olhos e eu copiei a matéria. Eu tirei 10 nessa prova, significa que deu certo. Eu ensinei essa técnica quando eu fui no programa de Jô Soares, as pessoas começaram a ligar para o programa dizendo que funcionava, o pessoal me ligou, eu falei, eu sei que funciona. Eu ensinei isso para um aluno que ele falou, professor, 5 questões, eu não lembrava 3, eu ia ser reprovado, eu usei a sua técnica e consegui lembrar as 3. Agora, professor, eu tive que ir até em casa, peguei ônibus e tudo. Irmão, eu fiquei com muito medo do cara nunca mais voltar, rapaz. Está hoje babando em algum lugar, vivendo uma vida maravilhosa imaginariamente. Mas, felizmente, ele lembrou quando chegou em casa. Mas, gente, funciona. Vamos fazer de novo, mais uma vez, feche seus olhos, participa, eu estou querendo fazer um pouco de trabalho prático com você. Feche seus olhos. Se imagina chegando na prova. Você está sentado esperando começar a prova. Eu quero que você fotografe os seus sentimentos. Como é que você está se sentindo bem? Sem abrir os olhos, quem está se sentindo super bem, levanta a mão. Quem está se sentindo mais ou menos, levanta a mão. Quem está se sentindo mal. Quem está sentindo, literalmente, é o pior dia da minha vida. Levanta a mão. Também acontece. Isso aí, eu sei, é normal. Muito bem, abre os olhos. Isso tem muito a ver com a programação que você tem na cabeça. Agora eu preciso que você venha comigo e repita o que eu vou falar, como se fosse a mais profunda realidade na sua vida, tá bom? Feche os seus olhos de novo. Fechou os olhos, você está lá para fazer a prova, está esperando chegar a prova. E agora você vai repetir mentalmente, tá? Mentalmente, presta atenção, é mentalmente. Que bom que eu estou aqui. Que privilégio que eu tenho. Hoje não tem como dar errado. Hoje eu passo ou dou mais um passo.
Se eu passar, passei. Se eu não passar, na próxima eu estou aqui de novo. Quantas pessoas queriam estar aqui? Eu tenho coragem de estar aqui. Vou fazer a melhor prova que eu puder fazer hoje. Deu, não deu, estou aqui na próxima. Eu sou um privilegiado porque eu posso fazer uma prova e melhorar de vida. Vai começar a prova agora. Fotografa seu sentimento. De olho fechado ainda. Quem se sentiu melhor dessa segunda vez? Levanta a mão. Pode abrir, continua com a mão levantada, quem se sentiu melhor, e abre os olhos. Dá uma olhada ao redor para ver quantas pessoas se sentiram melhor. Você concorda que se você está se sentindo melhor, o seu emocional está melhor, o seu rendimento vai ser melhor, o seu acesso à memória vai ser melhor, sim ou não? Sua nota acabou de aumentar. Concorda? É um absurdo, não devia ser assim, mas é o que está acontecendo. Você concorda que a sua nota aumentou? Você foi tocado pelo guru dos concursos. O pessoal evangélico tem medo disso, mas... Gente, a sua nota aumenta, porque você botou a motivação correta. E isso, na hora que você vai estudar, tem gente aqui que vai estudar e se sente um condenado, a pior coisa do mundo. Ai, eu não queria estar aqui, queria estar em outro lugar. Meu irmão, não vai render. Quem aqui gostaria de ter mais tempo para estudar? Levanta a mão. Tá, olha só, você gostaria de ter mais tempo para estudar. Agora eu vou fazer umas perguntas. Não vou te ensinar nada de novo, vou pegar só o que já está aí dentro da tua cabeça. Quem aqui está estudando a matéria A, está entendendo, está entrando, está fluindo, e aí de repente o cérebro fala, mas e a matéria B, hein? Aí você fica assustado, angustiado, porque também tem a matéria B, e aí você não sabe mais se você estuda A ou se você estuda B. Quem passa por isso? Levanta a mão. Olha lá, um monte. Aí você lá, se você continuar na A, menos concentração, menos aprendizado. Mas tem gente que vai para B, aí o que o cérebro faz? Metade de vocês, o cérebro fala, mas e a A? Tu largou a A. E outra metade fala, e a C, hein? Não é assim que funciona? Sim ou não, gente? Muito bem, aí agora vamos, outra coisa, você está estudando, aí o cérebro te oferece tudo, uma vida paradisíaca. Você pensa em passeio, praia, comida, sexo. Gente, sexo faz parte da vida, tá? Eu posso falar na igreja sobre sexo. A Bíblia também fala sobre sexo. E aí você pensa em tudo menos em estudo e a sua cabeça viaja. Quem passa por esse problema? Levanta a mãozinha. Tá. Mas aí você vai fazer essa outra coisa. Passeio, praia, cinema, o que for. E ao invés de curtir, você fica sentindo culpa, remorso. Você leva o livro para o final de semana, não lê o livro. Só carrega o peso. E no final de semana, quando você vai guardar o livro, você se ofende. Você fala, vagabundo, canalha, nunca vou passar. Quem é que passa por isso? Levanta a mão. Vota, gente. Olha só, eu sei as estatísticas, eu faço isso há 20 e tantos anos. Vota porque o povo precisa saber que isso é um fenômeno comum. Quem é que faz isso? Auto-bullying porque não estudou? Levanta a mão. Olha lá. Veja bem. Olha só como é que tua vida está ruim. Na hora de estudar, você não rende porque está pensando em lazer. E na hora do lazer, você não rende porque está pensando em estudo. Se você organizar o teu horário, fizer lá o quadro horário, tal dia eu vou estudar, tal dia eu vou para o lazer, e na hora de estudo, você separa a matéria A e a matéria B. Olha, o William estudando. Estou na matéria A, que é o horário da matéria A, porque eu organizei. Eu organizei o estudo. Ah, está na hora da matéria A. O que eu vou fazer? Matéria A, o cérebro. Mas e a B? Aí eu respondo, William, a B é tal dia e tal hora. Presta atenção na A. Opa, funcionou. Na hora que o cérebro pedir o passeio, William, está na hora de merecer o passeio. Mete a cara aí. E quando eu estiver no passeio e sentir culpa, o que eu vou falar para mim mesmo? William, na hora de estudar você estudou, agora está na hora de se divertir, recarregar a bateria. Se eu fizer isso, o estudo rende mais? Sim ou não? O lazer rende mais? Sim ou não? E aí, se o lazer rende mais, você descansa mais e você vem mais descansado e o estudo vai acabar rendendo mais ainda? Sim ou não? Olha só, você já sabe tudo isso.
Eu não te ensinei, eu só te fiz perguntas e você me deu as respostas certas. Você já sabe o certo e não faz. Então, o que serviu de você vir hoje aqui? Se eu estou te falando o que você já sabe. Serviu para você começar a fazer o que você já sabe, que você não está fazendo. Tem outras coisas, por exemplo, essa técnica de viagem mental de recordação. Pô, é maneiro, funciona, é uma coisa nova. Mas tem o básico, todo mundo sabe. Então, o que eu queria tratar com você? Primeira coisa que muita gente tem muito medo de ir estudando e não ir passando, e sendo reprovado e ir ficando para titia. Não vai casar com concurso. Alguém tem esse medo aqui? Fala a verdade. Não, eu tenho esse medo, William. Tenho receio de não passar. Felizmente, são poucas pessoas. Olha só, isso não existe. Todo mundo passa. Se você ficar estudando e for melhor, vai passar. Pode levar mais tempo do que o outro, mas vai passar. Não existe essa hipótese. Você não vai passar se acontecer 3 coisas. Morrer, desistir ou não fizer ajuste. Por exemplo, hoje você está tendo a oportunidade de fazer um ajuste. Ah, não, eu tenho que organizar o meu horário. Passar em concurso tem 3 pilares. O primeiro, organização e planejamento. Por exemplo, você está presente na hora que você está fazendo. Segundo pilar, aprender a estudar. Existem técnicas para estudar. E terceiro pilar, aprender a fazer prova. Quem aqui já teve um professor que você olha para o cara e fala, cara, esse cara sabe a matéria, mas não sabe transmitir? Você já teve? Tem concurseiro que aprende a matéria, mas não sabe transmitir. Porque estuda muito, mas não treina a fazer questão. Então, ele não sabe transmitir. É igual você pega um cara surdo e mudo, que não sabe linguagem de sinais, ele vê um acidente ou vê um crime qualquer. Ele assistiu, ele sabe, mas ele não tem condições, ferramentas para transmitir. E como que você aprende a transmitir conhecimento em prova? Fazendo prova. Mas tem um monte de gente que foge de fazer questão. Tem alguém aqui? Levanta a mão, só para eu identificar. Tem alguém que fica fugindo de fazer questão? Levanta a mão, pode levantar. Meu irmão, tu não vai passar. Mas se você me ouvir, você vai corrigir aonde que está a falha. Então, vamos lá. Como é que foi com o tio William? Quando eu passei, além de ficar mais bonito e comprar meu carro, como eu passei em primeiro lugar, eu comecei a ser procurado por pessoas me perguntando a pergunta que eu fazia antes. Eu subi no plano de carreira, eu fazia a pergunta, agora eu estou sendo chamado a responder. E eu podia fazer aquilo que o mundo me ensinou. O mundo me ensinou a dizer, se vira, dá teu jeito, isso é problema seu. Eu posso dar aula, o pessoal dava aula das matérias, mas ensinar as manhas, as técnicas, o caminho das pedras, ninguém fazia, porque era um ritual de iniciação, onde eu sofri, você tem que sofrer também. Só que eu aprendi com Jesus Cristo, não é porque eu sou bonzinho, mas Jesus diz, trate o próximo como gostaria de ser tratado. E eu sabia exatamente como um candidato reprovado queria ser tratado. Então, para obedecer a Jesus Cristo, eu comecei a ensinar as pessoas essas coisinhas que fazem uma diferença tremenda. E é em cada área. Na área de organização, de planejamento, como evitar parente chato. Isso é uma técnica. Você já reparou que você está estudando e aquela pessoa que cobra resultado de você fala, já que você não está fazendo nada, vai ali? Já aconteceu com alguém aqui? Olha só, espera aí, como é que é não fazendo nada? Você está trabalhando, mas acontece. E aquelas visitas chatas, que o cara não tem o que fazer e vai não ter o que fazer junto com você. Você já viveu isso? Atrapalha. Olha só, eu tinha uma tia, eu era defensor público já e queria passar para juiz. Eu tinha uma tia que tinha um coração enorme, todo mundo que tinha problema jurídico, ela se oferecia para ajudar, usando os meus serviços. Minha tia tinha uma unidade da Defensoria Pública. Eu tive que dizer, tia, não dá, 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 umas 80 vezes, até um dia que ela acreditou. Mas você tem que cortar algumas coisas. Tem que sacrificar algumas coisas.
Não existe resultado diferente sem comportamento diferente. Então, o que eu posso fazer? E tem um prêmio muito legal, gente. Olha só, concurso público. Tem concurso aí para pagar R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, R$15.000 por mês, R$20.000 por mês, R$30.000 por mês, com uma estabilidade muito maior do que a iniciativa privada, com uma série de vantagens. Normalmente tem plano de saúde. Você viu aí na pandemia, servidor público foi para casa e ficou recebendo salário. Enquanto isso, um monte de gente desesperada nas empresas. Então, tem um monte de vantagem que a gente recebe para servir. E olha que legal, eu ganho uma boa grana do governo federal para ser um bom cristão. Eu, como cristão, não tenho que servir ao próximo? Eu, como cristão, não tenho que promover a justiça? Eu ganho do governo federal, num Estado laico, para ser um bom cristão. É muito legal você melhorar a vida das pessoas, você trabalhar, e quem me paga é o governo. Então, gente, é muito bom o concurso público. Significa que é ruim iniciativa privada, você crescer na iniciativa privada, você montar sempre... Não, não é ruim, são escolhas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma estabilidade enorme, um status enorme. A polícia não me revista, é boa viagem, excelência, tem um monte de coisa legal. Mas o juiz mais estúpido do Brasil ganha o mesmo que eu. Isso me incomoda. Eu sou muito mais produtivo que o cara e ele ganha o mesmo que eu. Eu acho isso errado, mas é o sistema. Eu tenho uma série de limitações. Por exemplo, eu não posso falar de política partidária. Como é que seria a sua vida se não pudesse falar mal do Lula ou do Bolsonaro? Porque de um dos dois você fala mal. Estou errado? Você pode escolher qual, não vamos entrar nisso, até porque eu não posso entrar em política partidária. Mas são as limitações do cargo. Mas é um negócio bacana. Bem, só para vocês entenderem um pouquinho mais de como que... Tu me tentas. O senhor... Depois, quando a gente for jantar, a gente vai discutir isso teologicamente. Vamos lá. Meus amores, eu comecei a ensinar, começou a dar fila, eu não conseguia mais trabalhar como juiz, e eu sabia que eu tinha que trabalhar como juiz, eu tinha que ser um bom cristão. Eu falei, vou escrever um livro, vou botar tudo no livro, e o que as pessoas quiserem aprender é só ler o livro, e eu vou estar ajudando o próximo. Escrevi o livro, deu 700 páginas. Tudo, até como chutar tem no livro. E tem técnica de chute altamente eficiente. É fantástico. E isso já foi estudado em Harvard e tal. Eu aprendi no dia a dia. Não. Aí, eu escrevi o livro, levei para 5 editoras, eu fui rejeitado nas 5. Os especialistas em livro não queriam o meu livro, que era grosso demais, concurseiro não lê livro, não é matéria da prova, até hoje não tem no mercado, é porque isso não vende. Eu fui rejeitado, só que eu sou bom sendo rejeitado, você se lembra disso? Já não dói, me dá até estímulo para continuar. Aí eu usei um princípio bíblico, que é a lei do feedback, que é o seguinte, você perguntar. Eu imprimi, xeroquei, encadernei 20 cópias e dei para 20 pessoas. Todo mundo adorou o livro. Cara, isso aqui é ouro em pó, isso aqui é maravilhoso, isso aqui dá o caminho das pedras. Mas nenhuma editora queria publicar. Eu não fui irresponsável, eu testei. Deu certo. O que eu fiz? Falei, bem, já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que é o valente que conquista a vitória. É o valente que conquista a riqueza. Isso é um ensinamento bíblico. Você tem que ter coragem. É o valente que se machuca, é o valente que se arrebenta, é o valente que o pessoal ri dele, é o valente que fica arranhado, mas é o valente que um dia conquista. O tímido não conquista. Para o tímido conquistar, ele tem que se comportar como valente. Eu sou tímido, mas eu vou me comportar como valente, porque é o valente que conquista a riqueza. O que eu vou fazer? Eu vou criar a minha editora, vou apresentar meu livro para mim, e aí eu publico meu livro. Foi o que eu fiz, criei minha editora, eu era o único funcionário, mas ela era minha, eu mandava, apresentei meu livro para mim,
Fiquei na dúvida, mas publiquei o meu livro. Esse aqui é o livro que não ia vender. Já vendeu mais de 200 mil exemplares. Já ganhei mais de 5 milhões de reais com esse livro. Eu moro numa cobertura de frente para a Baía da Guanabara que eu comprei com dinheiro desse livro. O livro que não ia vender, mas feito em cima de princípios bíblicos, de princípios corretos. E aí, olha só, me fez ir a todo o estado do país, ir ao exterior, ao programa do Jô Soares, da onde saiu a minha primeira palestra paga, foi depois do programa do Jô Soares, que o cara perguntou quanto valia a minha palestra, nunca tinha acontecido antes. Fiquei conhecido como guru dos concursos, o primeiro guru evangélico do planeta Terra. Esse livro só me deu uma tristeza até hoje. Tem gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. Ah, meu amor, não é o livro que é grosso, você que não está com vontade suficiente. Porque, eu, quando eu estava sendo reprovado, se tivesse um maluco que foi reprovado um monte de vezes e aprovado depois em primeiro, eu ia ler tudo, eu ia mastigar. Só que a Bíblia manda eu amar o próximo. Eu fiz para essa pessoa o resumo. Cara, eu estou me esforçando para amar o próximo. Mas eu já recebi e-mail de um cara que disse que ia fazer prova naquele final de semana e que não tinha tido tempo de ler o livro, se eu podia dar um resumo mais resumido, e ele se comprometia a ler o livro depois. Gente, tem gente que tem gente que quer milagre, e eu queria milagre. Eu orava muito pedindo a Deus para passar em prova. Sabe por quê? Pô, crente, dizimista, frequentador de igreja, canto no coral, família evangélica, caraca, Deus vai me abençoar, eu vou passar. Gente, eu tinha certeza que na hora da prova ali eu ia orar, o céu ia abrir em glória, o arcanjo Miguel ia sair numa carruagem de fogo, pá, ia dar um cavalo de pau na minha carteira, toma filho, o gabarito. Valeu, Miguel. Amados, Miguel nunca apareceu. E eu vim aqui para você abrir o seu coração e, como diz a Bíblia, confessar os seus pecados. Quem aqui fica contando com um negócio parecido, contando com Miguel, que Deus vai te ajudar o que você não estudou? Levanta a mão. Vou orar pela sua libertação no final. Tirar esse encosto. Meu amor, Deus faz a parte dele, a sua parte é contigo. Imagina se você não estuda. Eu vou fazer uma sentença, Miguel, sentença, Miguel, despacho, Miguel, atende o advogado. Não é verdade? Você tem que crescer. O que a Bíblia fala? Provérbios 22, 29. Você já viu o homem hábil no que faz? Será posto entre os reis, não permanecerá entre os de posição inferior. Gente, Provérbios 22, 29. Está falando de lista de classificação em concurso. Viste o concurseiro hábil no que faz? Será posto entre os reis e não entre os de posição inferior. Gente, o concurso está ali na Bíblia. Está escrito. Eu peguei, olha, a Bíblia está cheia de textos sobre concurso. Eu peguei um aqui, olha só, como é concurso puro. Olha Provérbios 9, de 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Gente, nas competições, todo mundo compete, mas só um ganha. Concurso é melhor, tem um monte de vaga. Todo ano surgem novas vagas. Às vezes eles criam por lei, às vezes o sujeito se aposenta, e às vezes morre, gente. Olha que notícia boa. Ou morre e abre vaga, e deixa uma pensão para a família. Não precisa matar, deixa que morre sozinho, e abre vaga. Você quer ganhar? Você tem que correr para ganhar.
Um monte de gente aqui fazendo concurso. Na boa, você já está correndo do jeito certo para ganhar? Você está fazendo tudo que você sabe que tem que fazer, sim ou não? Quem está fazendo tudo? Quem não está fazendo tudo? Levanta a mão. Então, hoje, é para você falar assim, eu vou chegar mais perto do ideal. Mas olha só, a Bíblia continua falando de concurso. Ela fala assim, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Pois assim corro, não como com a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Eu descobri que o concurso público aí, na última linha, eu estou lendo a Bíblia, e de repente, para não ser reprovado, falei, opa, deve ter alguma dica de concurso. Aí eu comecei, está vendo o que é alguém querendo passar em concurso? Eu tive um professor de judô, é um cara negro, bem negro e retinto, e ele era faixa preta de judô, e ele foi fazer no Japão judô, era um professor sensacional, um cara com uma outra cabeça. Para ter ideia, ele ia de faixa branca, ele não estava nem aí para a cor de faixa. Aí chegou uma aluna nova, olhou para ele, aí falou assim, o senhor é faixa preta? Tipo assim, não vou ter aula com quem não é faixa preta. Ele falou, minha filha, eu sou todo preto. O cara era fantástico. E ele virou para mim e falou assim, William, se você quer aprender judô, quando você estiver na fila do ônibus, você fica vendo as posições que a pessoa está e qual o golpe que você daria para derrubá-la. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu estou com um psicopata aqui. Depois é que eu fui falar, cara, ele ama judô. Se você quer passar como concurseiro, você tem que ficar meio psicopata. Tem que ter um momento de descanso, tem que ter disciplina. Eu falei de ter o lazer, mas você tem que fazer o que está aqui. Olha só, aquele que luta se abstém. Aqui é de tudo, você não precisa de tudo, é só se organizar. Eles o fazem por uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Uma outra dica boa, ser juiz não tira você do mundo, nem faz você melhor do que ninguém. É um cargo ótimo, o cargo público é para evitar juizite, evitar arrogância e tal. Assim eu corro não com uma coisa incerta, você não precisa ter dúvida que não é incerto, você passa. Assim combato não dando socos no ar. Estudar sem qualidade é dar soco no ar. Fazer prova sem saber se organizar para fazer prova é dar soco no ar. Olha que fantástico, gente. Fazendo isso tudo, eu não serei reprovado. Então, vamos lá. Passar em concurso. Só para você saber. Esse livro me deu muita coisa boa. E foi um livro feito em cima da Bíblia. Minha carreira privada, secular, foi muito beneficiada por colocar princípios bíblicos. Daí eu escrevi um outro livro, que é As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, onde eu falo mais desse assunto, que serve para a iniciativa privada também. E isso tudo tem palestra de graça no YouTube. Primeira coisa, para passar em concurso, você tem que querer, tem que ter uma meta, tem que ter um sonho. Segundo, tem que ter fé. Fé em Deus? Não. Fé em você. Porque se você acredita em você, você faz. Você paga o preço. Mas se você lá no fundo não acredita em você, você vai se tratar como coitadinho, você não vai pagar o preço e vai acabar não passando. E aí vai falar, viu, eu sabia que eu não ia passar. Mas não é por causa de incapacidade, é porque você não acredita. Não tem como. Você tem que acreditar em você. E se você não acredita em você, acredita em mim. Eu entendo de concurso, gente? Eu entendo. Qualquer pessoa passa se não morrer, não desistir e não deixar de fazer os ajustes. A dor é temporária, o cargo é para sempre. Quando estiver doendo, a dor é temporária, o cargo é para sempre. A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Para muita gente aqui, dependendo do seu sexo, dependendo da sua cor, dependendo do lugar onde você mora, você não tem outra oportunidade. O concurso é a grande oportunidade. O concurso não quer saber se você é bonito, feio, alto, baixo, se você mora no bairro rico ou no bairro pobre. Ele quer saber se você deu a resposta certa. Primeiro passo, ter o sonho. Segundo, acreditar em você. Acreditar no sonho é uma coisa boa. Se livrar dos seus inimigos. Quais são os inimigos? Pressa de passar. Concurso não se faz para passar, mas até passar.
Outro inimigo, medo de não passar, só atrapalha, não te ajuda em nada. Outro assunto, comparação com o terceiro, também não adianta nada. Ah, o fulano tem mais tempo, o fulano... Você não é fulano, vai viver a tua vida. Outra coisa, você pode ser o seu pior inimigo. Quem aqui está sendo seu inimigo? Levanta a mão. Acontece. Aí eu falo para vocês dois, cara, tu vai passar o resto da vida consigo. Tu vai ter que ficar aí dentro o resto da vida. Então, vale a pena você falar assim, irmão, espera aí, deixa eu botar aqui minha vida de um jeito que ela fique mais legal lá na frente. Vai ter que sacrificar tudo? Não. Mas, pô, melhora a tua vida daqui para frente, cara. Ó, tem que usar os aliados. Quem são os aliados? Primeiro aliado, você. Você pode ser o seu pior inimigo e o seu maior aliado. O único aliado indispensável é você. Outro aliado, Deus, o Criador dos céus e da terra. Para mim foi um aliado extraordinário. Inclusive me disse o dia que eu ia passar, bispo. Eu abri a prova para ir fazer o provão de juiz federal, o que eu passei. Eu abri a esmo, né? Sorteio bíblico, que tem um monte de gente que só faz isso, mas às vezes Deus usa esse sistema. Abri, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será abalado. Provão, gente, eu falei, hoje eu passo. Aí quando eu vou para a prova de sentença, eu abro de novo. Cara, tu sabe o que veio? O Senhor escutou a tua petição. Eu falei, petição, cara, olha só, não tem como, é hoje. E foi, de fato, o concurso que eu acabei passando. Deus, às vezes, ele faz essas coisas. Deus já mudou, inclusive, o nome do meu filho, mas isso eu não vou contar hoje para vocês, porque não é o assunto. Vamos lá. Deus é seu aliado. Sua família é seu aliado, se você aprender a administrar sua família. O professor é aliado, o livro é aliado, rede social é aliado, se você souber usar. Tudo, se você usar, aliado. Outra coisa que você precisa aprender a fazer, intervalo, que aumenta o resultado. Revisão, que aumenta o resultado. Aprender o lado emocional da prova. Por exemplo, repete comigo ou escreve aí no seu celular. Vocês estão com o celular de vocês? Pega o celular. Se você quiser, você inclusive pode entrar aí em @WilliamDouglas no Instagram, começar a me seguir, dar uma opinião se a palestra está sendo útil ou não. Escreve aí no seu bloco de notas. Até cair foi legal. Vamos embora, gente! Ânimo, alegria! Está só começando. Estamos quase chegando na metade da palestra. Vamos lá. Até cair foi legal. Administrei, revi e descansei. Até cair foi legal. Administrei, revi e descansei. Eu usei um processo mnemônico que é um sistema de memorização. Por exemplo, princípios constitucionais da administração, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Classificação do ato administrativo, NONEP, normativo, ordinatório, negocial, iniciativo, punitivo. Peças da metralhadora MAG, coisa que eu usei no Exército. Cabo Moa, Mefecar, Desabeça, Texa 21, Enejar para ele trancar, FEDEDIP. Levou um tempo para poder decorar isso. Mas eu e 2 caras que seguiram comigo, foram os 3 caras da infantaria, dos 120, que tiraram nota máxima. Por quê? Porque usaram uma técnica, a técnica do processo mnemônico. Então, até cair foi legal, administrei, revi e descansei. Tem um monte de técnica para fazer prova aí. Primeira técnica. Por que em concurso até cair é legal? Por quê, gente? Porque quando você cai, essa queda te diz aonde você tem que melhorar. Nenhuma reprovação é inútil. Reprovação faz parte do processo. Até cair foi legal, administrei, revi e descansei. Até cair, atitude. Você tem que ir com atitude de águia e não com atitude de galinha. E atitude de caçador e não de caça. Tem um artigo meu, concurseiro águia e concurseiro galinha. Depois você pode achar no Google. Atitude, atenção. Quem aqui já respondeu a pergunta que não foi feita? Você achou que acertou e quando foi comentar com seu colega disse que a pergunta era outra. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão. Olha só, faltou o quê? Atenção. Outra coisa, foco. Uma amiga minha,
era boa em português e ruim em matemática. Aí tinha uma prova que era de 2 horas, metade português e metade matemática. Ela falou, eu acho que eu vou ser reprovada. Eu, por quê? Ela passou 1h30 na prova de português. Eu falei, mas se você é boa de português, você devia ter feito a prova de português em menos de 1 hora, passou mais tempo para matemática. O que aconteceu? Ah, William, eu gosto tanto daqueles textos. Eu viajo. Viajou. O que faltou? Foco. Prova. Você tem que chegar ali, tipo assim, administrar é outra coisa. Tem quanto tempo para cada questão? 5 minutos. Dá para fazer em 5 minutos? Dá, faz. Não dá, pula. Primeiro faz todas as que você sabe, para depois tentar fazer as que você não sabe. É uma coisa boba, mas a maior parte das pessoas não faz. Aliás, a maior parte das pessoas não faz, é importante, quando você vira o número de candidato. Ah, tem 20 mil, 30 mil. Meu amor, 10 a 20% não vai fazer a prova. Se inscreve, não vai. 20 a 50% não estudou nada. O cara que estudou alguma coisa é de 20% para baixo. E dos que já estão preparados, que já têm nível suficiente e tal, é uma minoria. Concurso é uma fila. Está lá a porta, aí tem uma fila. Quem está lá na frente? O cara que já estudou mais, que já aprendeu mais a controlar o lado emocional e tal. E tem a fila. Quando você começa a estudar para o concurso, tu vai lá para o final da fila. Tu vai andando. Aconteceu alguma coisa e você para de estudar, você sai da fila. Você resolveu voltar, você volta para a fila. Se você aprende técnica de estudo, como eu ensinei aqui, por exemplo, de você estar concentrado, que o estudo rende mais, você anda mais rápido na fila. Porque o outro que não está estudando errado, ele está mais tempo que você, mas não está rendendo. Agora, o mais legal é que a quantidade de pessoa que está lá na frente da fila, preparada para passar, é pouca. E os que você olha na tua frente, se o cara é bom mesmo, ele vai passar. Se ele vai passar, ele vai sair da fila, para o melhor lugar que tem, que é a lista dos aprovados. No próximo concurso ele não está lá. Por que eu fui o primeiro colocado no meu concurso? Porque todo mundo que era melhor do que eu já tinha passado no concurso anterior. Na verdade, eu fui o pior do concurso anterior. Vocês estão entendendo que é uma fila? Você só tem que ficar na fila. Fazer as coisas certas, do jeito certo, pelo tempo necessário. O que não está certo ainda, você vai aprendendo. Mas vamos lá. Até cair, calma. Por que é importante eu ficar calmo na hora da prova? Porque se eu entro em estado de pânico, meu cérebro entra em instinto e não acessa a memória. Eu vou fugir da prova, ou vou ter o branco, colar as placas, ou vou agredir. Começa a falar mal da prova, mal do concurso, que tem fraude e tal. Isso aí é reação emocional. Até cair foi legal. Ler, você tem que ler a questão com atenção. Você tem que ler as orientações ao candidato e seguir. Eu sou examinador de banca. Aí eu boto lá na prova o seguinte, resposta deve ser dada em 10 linhas. Aí o cara escreve 20. Eu dou 0. Ah, William, você é mau. Não, não sou mau. Se o cara não consegue seguir uma regra tão básica, como é que esse cara vai ser um bom servidor público? 10 linhas, siga as 10 linhas. 20 linhas, siga as 20 linhas. Faz a letra bonita para o cara conseguir ler. Tem candidato que eu não consigo ler a letra. O cara não se ajuda a ser ajudado. Então, vamos lá. Ler. Você tem que ler as orientações ao candidato, tem que ler a prova com atenção, tem que fazer uma letra que o cara consiga ler. Até cair foi legal. Você vê que eu não decoro tudo, eu preciso usar o sistema para eu lembrar as coisas. Até cair foi legal. Administrar o tempo de prova, administrar o nervosismo, e administrar a crise histérica de candidato. Alguém aqui, eu já tive, você está no meio da prova, dá uma saudade de casa, dá uma saudade da mãe, do seu banheiro, e você fica angustiado e levanta e sai correndo. Eu já fiz isso em concurso, gente. Alguém aqui já fez isso? Já teve essa crise? Levanta a mão, só para eu saber. Caraca, olha só, nós 3 somos problemáticos, né? Mas eu passei, então, há precedente. Gente, eu
tive que aprender a controlar esse pânico. É uma das coisas que você tem que administrar. Administrar o medo de não passar. Quando você ficar pensando em não passar, você, não, hoje eu passo, eu dou mais um passo e tal. Administrei, revi, fazer a revisão, reler a prova antes de entregar, você sempre pega alguma coisinha. Revi e descansei. No meio da prova, gente, as provas duram 4, 5 horas. O que eu fazia? Fotografa o estado que você está aqui agora. Você está aí há quase 1 hora sentado. Você já está num estado um pouco letárgico de falta de atividade. Fotografou seu estado geral? Sim ou não? Levanta, de pé 1, 2, por favor. Primeira coisa, você vai me imitar. Você vai levantar um pé e se equilibrar no outro, esticar o pé como se você fosse uma linda bailarina. Tem gente que muda de carreira nessa hora. Agora você vai, presta atenção, botar o pé que está no ar, no chão e levantar o outro nesta ordem. Isso, não tente levantar os dois ao mesmo tempo. Isso é uma técnica que eu ensino. Eu já consigo levantar os 2 pés ao mesmo tempo. Vocês estão duvidando? Vocês querem que eu demonstre? Não. Vocês querem? Consegui? E ainda faço de outro jeito. Ó. Sem as mãos. Obrigado. Vamos lá. Isso ajuda. Aplaude forte. Vira para o cara que está do lado, dá um abraço e parabeniza ele, porque ele aguentou 1 hora de palestra. Pode sentar. Meus amores, pergunta. Olha seu estado geral agora. Você está muito melhor? Se fosse uma prova, lá pelo meio está todo mundo acabado, parece aquele filme O Vento Levou, né? Aquela batalha, todo mundo no chão. Se você faz o intervalo, você volta com mais disposição para a prova. Claro, gente, na hora da prova, você não vai levantar e sair abraçando as pessoas nem aplaudindo. O mundo não está preparado para tanta energia. Mas você pode fazer isso na cadeira. Eu levava um bombom. Nessa hora do intervalo, eu me esticava e tal, eu fechava os olhos, ia para um resort, passava 2 dias no resort. Na época eu só tinha, o único jeito de eu ir para o resort era assim, porque eu não tinha dinheiro para ir para resort, mas imaginariamente eu ia no resort e tal, pegava sol e tal, e no final eu pegava o bombom e falava, William, este bombom é um prêmio porque você está aqui fazendo a prova. E isso funciona, gente. Funciona com um golfinho, vai funcionar com você. Essa é boa, né? Funciona com marido e com esposa também. Mas o assunto hoje não é casamento. Vamos lá. Você concorda que nessa frase tem um monte de coisa importante na hora da prova, sim ou não? Você decora a frase, até cair, foi legal, administrei, revi, descansei. Chegou na prova, sentou para fazer a prova, primeiro você, depois que começar a prova, você repete isso aí. Escreve, se precisar, ou antes, de memória. Para quê? Para você fazer tudo certinho. Deixa eu te falar. De tudo o que eu falei aqui, você concorda que tem um monte de coisa que você pode melhorar o seu desempenho, sim ou não? O que te derruba na prova não é a matéria, não é a banca, não é a concorrência, é você não enfrentar essas coisas. Quero dizer também que sempre você tem
acesso, quando eu falo em descansar, também é descansar, além de descansar esses intervalos na prova e no estudo, é descansar também no Deus que você segue. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe a hora, Deus sabe o quanto tem que te preparar. Então, você precisa ter essa tranquilidade. Ok? Às vezes, você perde esse contato. Eu tenho uma palestra, anota aí no seu bloco de notas. O William Douglas, meu nome, Descomplica e concursos. Se você procurar no Google, você vai achar uma palestra de 2 horas. É um quadro verde ao fundo e eu na frente. É uma palestra de 2 horas sobre como passar em concurso. Essa palestra está durando 1 hora. Então, vai ter o dobro do conteúdo. Algumas coisas que você já ouviu hoje e metade de coisas que você não ouviu hoje. Se você quiser, tem o livro, o grande e o pequeno, que você, se você entrar em livraria concursar, você compra e tem um desconto de 30% se você botar o código 4DWD no código de desconto. 4DWD. William, não tenho dinheiro para comprar o livro. Furta, rouba, toma de alguém. Ah, bobos. Vamos lá. Invista no seu crescimento pessoal. Se você acha o conhecimento caro, é porque você ainda não parou para pensar no custo da ignorância. Invista em conhecimento. Agora, o meu material você acha também gratuito na internet. É só procurar que você acha. Um monte de palestra, um monte de dica. Tem palestra de 3 horas, você acha. Audiobook. Tem o meu audiobook. É o resumo todo lido por mim, com esta voz aqui. Lamento, era a única que tinha. Você concorda comigo que hoje eu passei um monte de coisa que você pode melhorar, sim ou não? Cara, eu fiz a minha parte, mas você precisa fazer a sua. O mais importante é você sair daqui sabendo que é um bom plano e um plano que qualquer pessoa pode executar. Demora, dói e dá trabalho, tá? Mas não passar, demora mais, dói mais e dá mais trabalho. Ficar desempregado, subempregado, demora mais, dói mais e dá mais trabalho. Então, lamento, dor vai haver, você só vai escolher qual. Se é a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor da aprovação, que dói, ou a dor da reprovação, que também dói. Faça as escolhas corretas, você é uma pessoa que pode escolher para onde você vai. E para terminar, eu quero contar uma história para você saber o seguinte. Todos os dias, de manhã e de noite, eu acordo, ou vou, antes de dormir, eu me ajoelho e oro para Deus, e eu oro por quem já assistiu uma palestra minha. Então, a partir de hoje, 2 vezes por dia, eu estarei orando por você. Mas eu preciso te contar uma história. Um lutador de boxe levou a mãe para assistir a luta importante que ele ia fazer. Ele deu azar porque o outro lutador era muito forte, muito técnico, e começou a bater muito nele. E batia, o cara começou a sangrar, estava tomando uma surra. E a mãe desesperada. Nisso, a mãe vê um padre. A mãe corre até o padre e fala, padre, reza pelo meu filho, padre, reza pelo meu filho vai morrer, padre. O padre, condoído com a situação daquela pobre mulher, vira-se para ela e diz, minha senhora, calma, eu vou rezar pelo seu filho, mas ajudaria se ele desse uns socos. Eu gostaria muito de dizer que eu vou orar por você 2 vezes por dia até o final da minha vida, mas vai ajudar bastante se você der uns socos. Beleza? Obrigado.